cause I don't wanna row the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I choo cause they hope I show. I'm a bitch. Meus queridos, hoje dia 28 de julho, espero que esteja saído hoje esse vídeo, porque tomara que eu edite tudo hoje. Hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+, para quem não sabe. Todo mundo sabe aí, né? As marcas estão adicionando a bandeira na foto de perfil e todas essas coisas que vocês já sabem. E o vídeo mais pedido do canal é esse que eu tô fazendo hoje, como que eu me assumi, como que eu me descobri, o que eu sou, o que eu não sou. É o vídeo mais pedido do canal, como que eu me assumi. Então eu vim trazer, eu já tava planejando trazer no mês do orgulho LGBT. E hoje, como é o dia do orgulho LGBT, eu vim trazer hoje pra vocês. Toda vez que eu coloco caixinha lá no Insta, vocês pedem pra me falar como que eu ia me assumir. Mas eu não queria colocar isso em um vídeo de várias perguntas. Queria colocar isso num vídeo especial. Só falando isso, porque a história é muito longa. Tem muitas coisinhas estranhas no meio dessa história. Mas eu vou contar tudo pra vocês. Tô aqui de pé com o meu novo cenário, Natal, gente. Chegou o Natal antecipado aqui em casa. Aqui tá minha medalha do Kumon, de inglês, que eu finalizei o curso. Aqui minha plaquinha do Instagram. E aqui La Música Curando como Medicina, que é minha música preferida de todas. Começar. Gente, eu tinha... Vou contar tudo. Eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. A história é tão completa desse jeito. Quando eu tinha 14 anos por aí, eu comecei a ficar com um menino e comecei a namorar de 14 para 15 anos. E escondido, óbvio, acho que todo mundo começa escondido, assim, quem não tem paz liberal, assim. Nunca na minha vida, eu pensei que eu ia me assumir, nunca. Tipo, eu não lembro quando que eu me descobri. Eu acho que lá pros 11, 12 anos eu já sabia o que eu era, não sei. Eu tinha aquela coisa na cabeça, mas tipo, pra mim não era possível, porque eu falei, pra que eu vou fazer isso, sendo que eu não vou poder me assumir, sendo que eu não vou poder ficar com moleque, não vou... Mano, era uma coisa muito de louca na minha cabeça. Pra mim não valia a pena se assumir, entendeu? Porque eu sei que meus pais iam aceitar. Meus pais sempre foram muito preconceituosos, muito homofóbicos. Minha mãe não, minha mãe acho que nunca foi desse jeito, ela não comentava muita coisa, mas meu pai era muito. Ele sempre falou, sempre. Não sei se desconfiava, todo mundo desconfia, todo pai desconfia, toda mãe desconfia. Mas ele sempre falava sobre gay, coisas horríveis mesmo. Quando ele não sabia, antes de saber que eu era, né, óbvio. E por isso que nunca nem passou na minha cabeça eu me assumi, nunca. Aí, nossa, é até estranho falar isso porque eu nunca falei isso pra ninguém, eu só tô contando aqui pra câmera. E vou fingir que a câmera é minha amiga, vocês são meus amigos, eu tô contando pra vocês. Aí, nisso eu não sei direito como eu me descobri, porque eu não lembro a idade certa. Eu acho que lá pros 11 anos que eu tava conversando com o moleque lá, mas nada demais, assim, nada demais mesmo. Só passava na minha cabeça. Aí foi indo aí de 14 para 15 anos, que eu tava falando, eu comecei a namorar esse menino. E... é muito engraçado um pouquinho essa parte, porque eu cheguei com um chupão no pescoço. Cheguei em casa com um chupão no pescoço. E eu não lembro se eu tinha... Eu não sei, eu nem cobri, nem fiz a questão de cobrir com alguma coisa. Não lembro o que passava na minha cabeça real. Não lembro. Aí meus pais começaram a ficar desconfiados. Falou, será que essa chupada é de menina? Porque até então nem menina eu ficava. Acho que... Não. Só tinha um rolinho com a menina lá. Mas não sei se era pra disfarçar. Eu também não lembro se eu gostava ou não. Gente, é umas coisas que eu não consigo lembrar. Todo mundo começa a falar assim no YouTube e começa a lembrar de tudo certinho. Eu não consigo. Mas... Aí foi passando. E... Sem meus pais descobrir. E fui ficando com esse moleque. Comecei a namorar esse moleque. Aí depois, tipo, meus pais começaram a desconfiar se era menino ou menina que tinha dado o chupão. Porque sempre desconfiaram. Mano, eu sempre tive um jeitinho assim, meio assim. Sempre andei só com menina. Sempre, a minha vida toda andei só com menina. Sempre tive amigas no CIMEI, na escola, sempre rodeado de menina. E não que gay só anda com menina, mas normalmente tende, né, a ser gay quem anda só com menina. Não tô generalizando nada, mas eu fui desse jeito. Sempre desconfiaram, óbvio que sempre desconfiaram. Mas meu pai sempre colocou na minha cabeça, né, como todo pai de menina e blá blá blá. Não adiantou nada. Aí dos 14 aos 15 anos eu comecei a namorar esse menino, o Chupão, que
foi aí, minha mãe foi lá na minha tia. Minha tia de parte de pai ainda. Foi lá e falou com ela do chupão, tudo. Aí ela falou, quer que eu chegue e converso com ele? Aí minha mãe falou, sim, quero. Aí ela chegou, conversou comigo, e a filha dela é bi, não sei se é bi ou lésbica, mas foi por causa dela também. Ela já sabia que eu era, a Sami, já sabia que eu era. E talvez é por isso que eu me encorajei também a me assumir. Mas aí minha tia conversou comigo, eu falei que sim, eu era, eu tava namorando um moleque, né? E ela falou se queria que contasse pros meus pais. E como eu já tinha 15 anos, não tava mais aguentando isso, já tava namorando um moleque, eu gostava dele, e eu falei, tenho que me assumir. Aí, nossa, eu fico nervoso de falar dessas coisas. Aí ela foi nos meus pais e contou. Eu lembro até hoje, eu tô com 19 anos, vou fazer 20 esse ano, faz 5 anos que eu me assumi. Vai fazer 5 anos que eu me assumi esse ano. E ela entrou lá, tava minha mãe e meu pai. Aí eu fui pra fora. Eu não quis ficar lá dentro, pra ver o clima. Aí, nossa, tô lembrando aqui, gente. Aí minha tia começou a contar lá dentro, na sala, e depois eu entrei. Eu não ia ficar lá fora, né? Eu entrei e, tipo, fiquei paralisado lá. Falei, o que eu faço nesse momento, meu Deus? Mas aí ela começou a contar. Aí minha mãe olhando assim, concordando, tá. E meu pai, nada. Não falou um A. Não falou um A enquanto ela tava contando, nada. Ele tava, eu lembro até hoje, ele tava sentado no chão assim, brincando com uma sobrinha dele, que era filha dela. E não falou nada, exatamente nada. E nem minha mãe também, só foi concordando assim. Aí depois ela foi embora. Aí eu lembro que aí já tava lá fora, eu tava nervoso, tava com meu primo e com a minha prima sentado. Eu falei, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Aí meu pai saiu de casa e começou a andar. Não falou nada pra mim, acho que ele foi pensar, não sei até hoje o que é, acho que ele foi pensar. Aí eu voltei pra casa e... Não, eu não queria voltar pra casa, eu fiquei na calçada sentado no chão, morrendo de medo. Gente, vocês pensam a pessoa mais homofóbica do mundo era meu pai. No nível do Bolsonaro, assim, bem pior que o Bolsonaro. Desse nível, desse jeito. Imagina como que eu tinha ficado minha mente naquele dia. Fiquei ali fora, depois meu pai deu essa volta que eu falei, depois ele voltou. E eu não queria entrar, de jeito nenhum, não queria entrar. Minha mãe falando, entra, tudo, eu falei, não vou. Não tava conseguindo olhar pra cara deles depois disso. Aí meu pai chamou eu pra conversar, eu falei, meu Deus. Aí ele foi no meu quarto, conversou comigo, aquela baboseira que todo mundo fala quando o filho se descobre, de tentar ficar com menina, que eu não sei o que eu quero, que eu era novo ainda pra decidir isso. E eu já sabia, óbvio que eu já sabia. Mas ele falou essas coisas, né? E depois disso, não ficou tudo bem. Se você esqueceu que a história ia melhorar, não melhorou. Ele perguntou da chupada, ainda falou que era uma menina e tal, que não era moleque. Mas aí ele falou pra mim decidir que eu era muito novo, talvez eu não sabia se eu gostava de menino mesmo, pra mim tentar ficar com menina. Tá, eu concordei, óbvio, não ia discordar, né? No momento que eu tava ali, filho, né? Não falavam lá. Aí, a partir daquele dia, eu não queria mais ficar em casa. Eu ia na minha amiga, teve um dia no almoço da escola, que eu saí da escola, eu não fui pra casa, eu fui pra casa da minha amiga, que só meu pai ia estar em casa. Eu falei, não vou. Não por medo dele fazer alguma coisa, mas por vergonha, não sei o que passava na minha cabeça. Mas aí, foi passando, eu tive que voltar pra casa, né, ficar normal em casa. E mesmo assim, não ficou de boa. A gente não falou mais sobre, ninguém. Minha mãe, eu acho que... Talvez eu falava alguma coisa depois que eu me assumi, eu falava com a minha mãe. Mas com meu pai, não falava nada. Aí eu ouvi ele falando pra minha mãe que era errado, que estava na Bíblia. Ouvi isso muitas vezes, eu acho que eles nem sabem que eu ouvi, mas eu ouvi eles conversando sobre isso, porque o assunto só foi isso, eu acho, depois disso. Dos dois, só foi esse assunto. E começaram a conversar sobre isso, eu só escutando, e é horrível, gente, é horrível escutar isso, horrível. E tipo, pra mim, tava melhor antes que eu tinha sido, que eu não tinha me assumido. Eu preferia antes que eu não tinha me assumido do que depois que eu me assumi, ficou esse clima horrível em casa, horrível demais. Mas aí eu fui levando, aí teve um dia que eu já tava namorando o garoto, né, que eu já tava namorando ele dos 14 anos, tava com uns 15, 16 anos, eu acho, não lembro. Aí eu já falava com minha mãe sobre, que eu não tava mais aguentando e tal. Aí teve um dia que ela falou que eu queria conversar com ele.
Aí ainda nós tava na cozinha, aí lá vem, ele falou, né? Aí minha mãe falou que queria que me aceitasse, que eu queria que ele me aceitasse. Eu nunca tive coragem de falar nada, nem pra minha mãe, nem pro meu pai. Pra minha mãe até que vai, mas pro meu pai nunca tive coragem de falar nada. Até hoje é assim. E aí foi indo e nessa conversa aí, ela começou a falar pra ele que queria que aceitasse. Aí ele falou, mas eu já não aceitei, né? Que foi naquela vez. Aí eu comecei a falar também, falei que não era assim, que nunca que ele ia me aceitar com moleque, com homem e tal. Eu não lembro se ele já sabia que eu tava namorando. Ah, não sabia que eu tava namorando, ainda não sabia. Ele só sabia que eu era bi, né? Que eu tinha falado que era bi, até então. Aí eu falei que ele não me aceitaria com homem e tal. Ele falou, aí eu comecei a chorar. Eu não choro. Comecei a chorar muito de desespero, eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a chorar muito. E eu sou muito problemático, não sei se eu tenho alguma coisa no coração, na mente, eu não sei. Que, tipo, eu começo a esfregar, assim, a mão de nervoso, assim, sabe? Quem é meu amigo de verdade sabe que eu começo a fazer isso. Nas minhas festas da XOXO, fica assim, ó. Até que o fotógrafo pegou eu assim, pensando assim. E fiquei assim, mano, minha mão travou. Eu não conseguia me mexer. O meu braço, a mão, assim, depois eu fui pra cama. E aí meu pai, desesperado já, fui pra cama, minha perna amoleceu. Eu não sei o que aconteceu, eu queria muito saber. Nunca pesquisei nada. Não sei se era nervosismo, não sei. Eu lembro que minha perna, eu não sentia minha perna, e meu pai começou a ficar nervoso também, né? Que ele é muito bom, querendo ou não. Naquela época, eu vou contar tudo até hoje, né? Aí comecei a ficar desse jeito, eu acho que ele começou a ficar preocupado, não sei, ele falou que me aceitaria com um homem. Ele falou, quer uma prova? Posso aí? Mano, ele é daqueles pensamentos antigos, sabe? Como qualquer um aí. Aí ele começou a ficar nervoso, aí... Peraí que eu travo, gente, vou até tirar essas partes. Aí... Deixa eu lembrar aqui o que aconteceu. Verdade. Aí ele falou que... Quer uma prova? Falei... Não chorando, eu não conseguia parar de chorar. Minha mão não tinha voltado ao normal, minha perna também não. E... Ele falou... Opa, o negócio travou aqui. Aí ele falou, posta no Facebook, fala, ó, eu sou gay, meu pai me aceita, não sei o que lá. Falei, não precisa disso, não sei o que lá. Aí a partir desse dia eu acho que aí que ficou de boa. Só a partir daí, eu tinha uns 16 anos, não lembro se eu tinha 15, 16 anos. Aí eu comecei não, já tava namorando, tinha que falar isso pra ele ainda. É várias fases assim, gente, eu acho que qualquer LGBT tem várias fases assim. Igual drag, a pessoa se assume gay, depois tem que se assumir trans, ou drag deve ser péssimo também, igual se assumir gay. Aí tive que falar que eu tava namorando. Eu não falei. Era esse mesmo menino ainda. Eu fiquei 3 anos com ele. Aí minha mãe falou pra ele. Minha mãe... gente, nunca era eu que falava pra ele. Vocês estão percebendo, né? Aí num domingo de Páscoa, eu lembro até hoje, ele já tava me aceitando e tal, só que ele não sabia desse cara. No domingo de Páscoa, ele mandou... Eu tava dormindo e eu já sabia que minha mãe ia falar. Minha mãe já tinha falado um dia antes, falou que ia falar pra ele. Eu falei, tá. Eu queria que ele soubesse, né? Nossa, de manhã eu tava acordado ainda. Eu já tava acordado, já não sei que horas que era que ela começou a falar pra ele. E eu lembro até hoje dela falando. Eu escutei ela falando que começou a namorar um menino. Nossa. Aí, gente, eu falei, meu Deus. Porque, tipo, tudo eu tinha medo, não era? Depois de assumir eu tive medo. Depois que eu tive essa conversa que eu chorei, eu tive medo. Tudo eu tinha medo. Aí, mais o medo era de eu estar namorando um menino. Aí, meu pai foi lá no meu quarto e conversou comigo, de boa. Me agradou tudo, falando que nós não é muito de grude, sabe? Tipo, nem eu, nem minha mãe, nem meu pai. De abraçar, de beijar, de falar te amo, nunca. Mas aí ele me agradou tudo, falou que ia aceitar tudo. Aí nesse mesmo domingo de Páscoa, a gente ia passar a Páscoa num sítio. Em Pedra Branca ainda. Aí... A gente tá vendo mensagem aqui. Aí... Eu fui pra esse sítio e eu já tava conversando com ele, óbvio, né? Por mensagem. Aí ele queria ir lá e eu queria muito que ele fosse lá. Aí nesse mesmo domingo, minha mãe falou pro meu pai. Aí meu pai falou, pode vir, né? Fazer o que? Já tá tudo ferrado, né? O que vai mudar? Aí a mãe dele trouxe ele, aí a mãe dele conheceu meus pais, tudo. Aí, gente, foi tudo esse dia, foi tudo. Nesse sítio. Aí foi normal, óbvio que eu não fiquei de beijo, abraço com ele, né? Perto dos meus pais, com respeito também até hoje. Mas... Aí foi passando, eu fui sendo aceito, tudo. Acho que
eu, de me aceitar, acho que eu sempre me aceitei. Nunca tive medo, assim, nunca sofri preconceito na vida. Eu me sinto privilegiado por isso, porque tem muita gente, óbvio. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, pelo amor de Deus. Mas eu nunca sofri preconceito, nunca ninguém me tirou por ser gay e tal. Graças a Deus, né? E... gente, foi assim, me assumindo foi assim. Aí passou o tempo, até hoje eu... aí é óbvio que eu larguei do menino, né? Fiquei dos 15 aos 18 anos, dos 14 aos 18 anos com ele. É, por aí. Aí... e foi indo, ele me aceita agora. Eu não namoro mais mulher, não fico mais com menina. Eu não sei o que eu sou, se eu sou bi ou se eu sou gay. Não quero saber também. Se dane, mas agora eu tô namorando de novo. Tanto que o menino tá aqui em casa, ele veio morar aqui. Gente, ele super aceita agora. Pra quem tá curioso aí, ele tá super aceitando. Minha mãe nem se fala. Minha mãe gosta mais dos genros dela do que de mim. Mentira, mas tipo, ela protege mais eles quando é briga. É eu que tô errado. Sempre o meu namorado que tá certo. Mano, minha mãe é um anjo nessas partes. Um anjo. Conversa comigo, ela que me ajuda nas brigas, em todas as brigas, desde o meu primeiro namorado, dos meus ficantes, eu falo pra ela, falo de tudo da minha vida, eu falo pra ela. É minha melhor amiga, óbvio. E meu pai é meio assim, né, que eu não falo dessas coisas pra ele, porque não é que eu não falo, não é o mesmo gosto, sabe? Tipo, eu e minha mãe tem quase as mesmo assunto, ele já é um pouco diferente. Ele é bem, né, Bolsonaro, né, como que eu vou... Aí eu não falo de todos os assuntos com ele, mas a maioria ele já sabe também, tudo ele sabe. E ele super aceita, ele tem amizade agora com meu namorado. E super... gente, tá super normal. Mas eu sei que não é fácil assim pra todo mundo, né? Infelizmente. Dá um abraço aqui pra todos os LGBT. Gente, infelizmente não é assim pra todo mundo. Como eu falei, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Como pode, gente? Pelo amor de Deus. E também uma curiosidade aqui pra quem não sabe, é o país que mais pesquisa trans no X-Videos. Pois é. Mas esse é outro assunto de outro vídeo, né? Mas deixar um recado pra vocês que não se assumiu ainda. Eu não sei, eu vi uma reportagem esses dias de eu não lembro, uma drag, não lembro qual drag que é. Falou que não precisa se assumir, porque ninguém se assume hétero. Agora vai de você, porque realmente tira um peso das costas, um peso horrível das costas que se carrega quando você não é aceito, não se assumiu ainda, mas eu dou opinião aqui pra se assumir, que querendo ou não, se eles realmente gostam de você, se realmente eles são seus pais, eles vão te aceitar de qualquer jeito. É claro, né, mantenha o respeito, como qualquer outra pessoa tem que manter, óbvio, né, não que a gente é diferente, mas continue sendo quem vocês são, por favor. Não, eu acho que não tem coisa melhor no mundo do que ser o que a gente é, mano. Não tem coisa melhor. Agora eu sei que é isso. Eu não preciso passar por outra pessoa. Não preciso... isso é pra todo mundo também, não só pros LGBT. Mas como esse vídeo é direcionado para o Dia do Orgulho LGBT, tenha orgulho de quem vocês são, gente. Pelo amor de Deus, isso não interfere em nada. Realmente, eu também sigo essa linha que não precisa se assumir LGBT. Ninguém se assume hétero. Então não tem que se assumir LGBT pra ninguém. Mas como isso ainda é um tabu, infelizmente aqui no Brasil, acho que no mundo todo, eu acho que é bom se assumir pra pelo menos tirar um peso das costas, pra poder falar com a mãe e com o pai sobre esses assuntos. E é maravilhoso, muito bom. Já fui em... nossa, mano, a primeira parada gay minha foi em 2017, quando eu tinha 17 anos, eu acho. Foi a melhor coisa do mundo, gente. Nossa, lá você... é quem você é, você não liga pra ninguém, gente. Você vai ver casais héteros lá, casais gays, lésbicos, trans, criança, bebê na parada, tem de tudo na parada gay. Eu amo, eu só fui na parada LGBT de Araraquara. Eu nunca fui na de São Paulo, que é a maior do mundo, né, mas... gente, é uma energia sem igual, tanto que balada LGBT também. É maravilhoso. Ai, que loucura, Bar da Ana, que eu frequentava, hoje não, por causa da pandemia, óbvio, né? Mas você se sente em casa, mano, em casa mesmo, é muito bom, mano. Então, se assumem. Quem não é assumido ainda, não fica com essa mente também muito pesada, porque uma hora eles descobrem, se já não sabem, óbvio que sabem, né? A gente sabe que eles sabem, né? Mas fiquem tranquilos. Vivem a vida, por favor. Viva a vida, viva a vida. Eu tenho uma frase que é enjoy the day, aproveite o dia. Não liga pro futuro, não liga pro passado, não liga pra nada. Só aproveite o dia. Sejam felizes. Gay, lésbica, trans,
Ai, gente, só sejam felizes. E não liga pra opinião de ninguém. Por favor, não liga pra opinião de ninguém. Eu não tive esse problema porque ninguém me maltratou, algo do tipo, por ser gay. Mas eu sei que vai ter gente que vai ser maltratado, dependendo a família, dependendo... Tem família que vai tirar você de casa, infelizmente. Hoje em dia tem a Casa 1 de São Paulo, que abriga pessoas LGBTs que são mandadas embora de casa. Não dá pra acreditar que um pai e uma mãe conseguem fazer isso, mas fazem, infelizmente tem isso até hoje. E é isso, gente. Então sejam vocês. Não... Tenho muito orgulho de quem vocês são. Lésbica, gay, qualquer um que esteja assistindo esse vídeo, tenho orgulho de quem vocês são. Hoje é o dia do orgulho LGBTQIA+. Então, tenho orgulho. Levante essa bandeira LGBT, esse arco-íris aí que todo mundo vem em vários lugares que muitas pessoas não aceitam, nosso presidente mesmo não aceita. Gente, eu vi um negócio falando em presidente, gays com Bolsonaro, não sei se vocês viram isso agora. Gays com Bolsonaro, chama o grupo lá. São um grupinho gay que tá apoiando o Bolsonaro, encontrou com a Damares. Infelizmente também eu não quero falar disso, um outro vídeo a gente fala sobre... Esse mês, gente, eu ia desejar só pro mês LGBT, mas... Não sei o que acontece comigo, que eu não consigo gravar vídeo qualquer dia. Eu tenho que me inspirar e gravar, porque eu não consigo. Hoje eu não sei como eu consegui. Ninguém tá aqui no meu quarto, o meu namorado tá lá fora, minha mãe tá lá fora, eu não consigo gravar com ninguém aqui. Tô com uma música aqui pra me aliviar. Mas é isso, eu ia gravar o mês inteiro LGBT, sabe, com vários assuntos, mas não deu. Não deu. Hoje eu só vim contar mesmo como eu me assumi, como que foi. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham orgulho e vivam a vida, por favor, gente, por favor. Se vocês gostaram, dá o like, compartilha pros amigos, manda pra alguém ainda que não se assumiu ou que já se assumiu e foi parecido com a minha história. E até mais, gente, até o próximo vídeo.